negócio é a gente fomentar o e-commerce, porque tem muita coisa boa acontecendo no e-commerce. É fundamental aí a gente poder, sempre que possível, participar, né? Porque eu sei que o mercado está cada dia mais competitivo. Esse assunto que eu reservei para a gente falar hoje é um assunto que muita gente vem me perguntando, né? O pessoal está me perguntando muito: Samuel, mas espera aí, eu comprei um back-office e agora, depois de um ano, eu descobri que não era tudo aquilo que eu imaginava. Então, esse webinar é até resultado de alguns questionamentos aí que eu venho ouvindo ao longo dos últimos meses. Por isso eu fiz questão de entrar por esse caminho. Eu queria agradecer também a parceria da JET, né? Esse é o terceiro webinar que a gente está fazendo esse ano. Essa é a ideia, a gente fomentar o máximo possível de conteúdo, de dar o máximo de informação para vocês, porque a gente quer ver o e-commerce brasileiro grande, a gente quer ver todo mundo alcançando realmente os resultados que espera, e a gente sabe que nós estamos num momento privilegiado do e-commerce, e por que não compartilhar as experiências que a gente tem, né? Falando um pouquinho ainda dentro desse tema, né? A gente, por algumas vezes aí eu fui procurado em eventos presenciais mesmo esse ano, e a galera tem um certo receio, né? Quando a gente fala muito dessa coisa da tecnologia propriamente dita, né? Porque a galera está preocupada com a venda, e aí, assim, não é só fazer Facebook e Google, eu sempre falo isso. A gente precisa ter uma camada de planejamento e gestão muito bacana para você poder. Eu tenho um amigo que é comerciante e ele tem 60 anos, que a empresa dele está na 25 de março, tem 2 lojas lá, as lojas vão muito bem, obrigado, né? E de repente esse cara foi para o e-commerce. E aí no e-commerce ele tem que entender que tem algumas particularidades, porque se você não entende essas particularidades, fica realmente difícil a condução. Por outro lado, se você já é um bom comerciante, você entende, né, essas particularidades, as coisas vão desenrolar. Bom, para quem não me conhece, só para balizar aí rapidinho o que a gente vai falar hoje, né, eu queria me apresentar aí mais formalmente. Eu tenho aí uma formação que mistura a área de tecnologia com a área de negócios, né, tem um MBA em negócios, uma pós-graduação em sistemas de gestão. Atualmente sou gerente de produtos, sou responsável por um produto aí de mercado que é o eMillennium. Sou professor universitário, tenho artigos escritos aí nos principais portais de TI, ERP e e-commerce, tá? Então tem bastante informação lá. Estou palestrando aí nos principais eventos, a ideia é a gente fomentar o máximo possível. Semana passada, vou contar um negócio para vocês que me deixou bem feliz aí. Semana passada eu ganhei o prêmio na categoria Operações, o Prêmio E-Commerce Brasil, foi muito bacana. E o pessoal costuma traduzir tudo isso, né, no fato de que eu estou um pouquinho mais de 16 anos lidando com ERP e com e-commerce, então um pouquinho dessa bagagem que eu quero compartilhar aí com vocês, beleza? O eMillennium, então, né, só para você saber o que é e como é que a gente se posiciona, a gente é um ERP para e-commerce, tem um pouquinho mais de 1.600 clientes, são 5.000 PDVs, né? PDV é loja física, um pouco mais aí a gente atingiu uma meta agora de 300 lojas virtuais, esse número aqui já está defasado. A gente tem mais de 31.000 usuários, são 21 anos de experiência aí no mercado, a empresa. Tem alguns cases aí, especialmente alguns cases com a JET, que a gente tem e a gente faz questão de divulgar, que são e-commerces bem legais, tem operações aí, omnichannel, né, como caras que têm rede de loja, como uma Cecília Day, como uma Cauê, e que estão também online, e essas coisas têm reverberado aí em muita solução bacana e principalmente em rentabilidade para esses clientes. Ok? Eu separei na nossa agenda, então, para a gente entender um pouquinho 3 conceitos básicos: ERP, o EERP e o back-office. Tá? Então eu quero começar por aí, depois eu vou falar por que o back-office pode não resolver a complexidade do seu e-commerce, e aí depois a gente conclui. Vocês me ajudam lá com as perguntas no final daquilo que porventura eu não consegui ser tão detalhista, tá bom? Mas a ideia toda é deixar vocês aí um pouquinho mais conscientes das diferenças dessas 3 coisas. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho do back-office propriamente dito,
Tá? Então, muita gente, quando vai comprar uma plataforma de e-commerce, fala lá com a Jet, e aí a Jet avisa, olha, você precisa ter um cara que vai ficar, um software que vai ficar por trás da plataforma. A plataforma vai ser super eficiente no papel dela, de realizar todas as vendas, mas precisa ter alguém lá atrás para cuidar das coisas do dia a dia, para cuidar da gestão do pedido, para cuidar da compra, para cuidar do financeiro, para cuidar dos estoques, ok? E aí, nos últimos anos, principalmente, vou falar dos últimos 10 anos, ouve-se falar muito no back-office e-commerce. E eu quis representar o back-office através dessa figura aqui que mostra para vocês, então, a plataforma de e-commerce, o back-office aqui no meio e um ERP corporativo aqui na ponta. E eu vou precisar explicar isso para vocês. Okay? Então, nos últimos anos, o que aconteceu? Os ERPs corporativos, os grandes ERPs, né, vou citar dois nomes aqui para vocês, por exemplo, né, SAP e TOTUS, eles não entenderam muito bem o movimento e a necessidade das integrações com as plataformas de e-commerce, tá certo? E não só a integração, mas o próprio posicionamento. Então surgiram os back-offices. Tá? Como é que surgiu o back-office e para que é que surgiu o back-office? Ele surgiu para basicamente ser uma ponte entre o ERP corporativo, ok? E a plataforma de e-commerce. Então ele, na verdade, fica no meio dessas duas coisas e cria uma sinergia entre o ERP corporativo. Vou dar um exemplo aí, uma grande empresa do mercado que usa lá um software corporativo no mundo inteiro, um ERP corporativo, e aí aqui no Brasil esse ERP corporativo de repente não integra com a plataforma de e-commerce que ele escolheu, não integra com a Jet, por exemplo. O que ele faz? Ele vai lá e compra um back-office, põe no meio e resolve esse problema. Okay? Então foi para isso que nasceram os back-offices. Tá? Os back-offices, na grande maioria das vezes, eles não precisaram se preocupar com aspectos de multicanalidade, com as questões fiscais e contábeis, e com o próprio planejamento e gestão do negócio. Tá? Por quê? Porque o RP corporativo cuida disso. Okay? E aí, em terceiro lugar, é importante deixar claro que os back-offices eles não conseguem substituir na íntegra um RP corporativo. Então você tem aí um entrave. Tem muita gente que comprou só o back-office e a plataforma. Não tem o RP corporativo por trás. E aí algumas camadas, principalmente questões fiscais, contábeis, a parte de planejamento e gestão do negócio, o back-office não te integra. Né? E aí, como ele não tem isso, e você também não tem o RP corporativo, porque é caríssimo você ter as duas coisas, você acaba não conseguindo ter algumas informações que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês é o que é um back-office, por que esses caras nasceram, né? Esses softwares, existem vários aí no mercado que você pode procurar. A gente aqui na Millennium, a gente costuma dizer que a gente pode ser um back-office, mas a gente é um ERP. Vou explicar um pouquinho mais isso aí daqui a pouco. Tá? Então, segundo ponto são os RPs corporativos. Né? Esses RPs, eles normalmente não integram com a plataforma de e-commerce. Esse é o primeiro ponto, eu já tinha dito aí até no slide anterior. O segundo ponto... Estão me avisando aqui que está dando uma interferência no áudio. Eu vou tentar aumentar aqui para a gente ter menos interferência. O segundo ponto, então, é que os RPs corporativos, eles têm alguma dificuldade para lidar com as questões relativas ao e-commerce propriamente. Então, embora eles façam toda a camada de planejamento, toda a camada de gestão, eles têm algumas dificuldades para lidar com marketplace, com Facebook e-commerce, com mobile commerce, com mais de uma plataforma de e-commerce integrada, com a mesma plataforma de e-commerce segurando dois e-commerces diferentes na tua operação. Então existem algumas características aí que dificultam esses RPs corporativos a serem tão transparentes. Ok? E aí, em terceiro lugar, acho que eu descobri o porquê que estava dando a interferência
aqui, era o meu mouse. E aí, em terceiro lugar, os RPs corporativos, como são RPs muito grandes, eles têm alguma dificuldade de entender a dinâmica que tem nas operações de e-commerce, operações multicanal, operações varejistas no geral, né? As coisas mudam tão rápido dentro do e-commerce que aí, às vezes, você tinha que pedir para o teu ERP corporativo uma alteração no software, e essa alteração ia demorar 6 meses. Né? Então, foi aí que essas coisas começaram a se juntar. Dentro desse paradigma que eu mostrei para vocês, então, ó, o back-office não vive sem o RP corporativo. O RP corporativo, por outro lado, tem algumas dificuldades de conviver sozinho com o e-commerce. Okay? Criou-se uma nova tendência dentro do mercado, que são RPs corporativos que entendem o e-commerce. Tá certo? Então, assim, é o que a gente está chamando aqui, eu chamei nessa figura de ERP, ok? Por quê? Porque em vez de você ter um RP corporativo que não conversa, que não sabe traduzir as questões de e-commerce e colocar um back-office no meio, eu gostaria de defender nessa tarde que você tivesse um ERP. Por quê? Esse é um RP tradicional de mercado, de um RP corporativo que evoluiu e começou a entender. Então, o que ele faz aqui, que é importante que você saiba? Toda a camada que qualquer RP faria, de nota fiscal de serviço, controle do financeiro, dos cartões, tudo isso, os boletos, né, transportadoras, tudo isso, né, o SPED, a parte fiscal, tudo isso o RP já contemplava. Mas ele tinha que contemplar a logística reversa, ele tinha que contemplar o tracking dos correios, entender e-commerce, F-commerce, Facebook commerce, mobile commerce, M-commerce, entender marketplaces, entender risco, entender gateways de pagamento, entender conciliação, gateways de frete. Então, uma série de características importantes que esses ERPs começaram a contemplar. E aí, é a partir dessa visão que eu queria falar de um segundo ponto, né? Que é o seguinte, os RPs corporativos, pela própria natureza deles, eles eram muito caros, né? Em alguns casos ainda o são, né? Os back-offices são mais acessíveis. O problema é que você tem um back-office, ele não te dá planejamento e gestão, você não consegue planejar uma série de coisas da tua operação, você não consegue saber a rentabilidade direito do que está acontecendo na tua operação, ele não consegue te dar todo o fiscal e contábil para ver se você está acertando ou está errando no fiscal. Você não tem um DRE pronto lá, um DRE que você possa personalizar para o teu negócio por centro de resultado. Então, assim, só o back-office não resolve. O RP corporativo era muito caro. Os ERPs não só se adaptaram no formato, mas eles se adaptaram também na necessidade das startups. Então, hoje você tem aí os ERPs que tem fiscal, que tem contábil, que tem manufatura, que tem transformação, que tem tudo que é necessário para um bom ERP funcionar, e, no entanto, ele tem preço acessível que as startups conseguem, sim, numa boa, conviver com a compra, aquisição e a manutenção, principalmente manutenção desses softwares. Então, assim, você não precisa mais pensar só no back-office, porque o back-office limita demais o teu negócio, e você não precisa pensar só no RP corporativo, porque ele é muito engessadão e ele é muito caro. Então, agora você tem um meio termo, essa é uma solução de mercado, é uma solução bacana, e eu vou falar daqui por diante de algumas características que você precisa. Se você está em momento de comprar ou de trocar o teu RP, se você está indo para o e-commerce, eu vou dar algumas dicas de características que você precisa pensar e, obviamente, explicar, dar uma resposta para essa pergunta, né? A pergunta é, por que um back-office pode não resolver toda a complexidade de seu e-commerce? Então, quero dar essa resposta a partir de agora aí, com as questões que eu vou abordar daqui para frente. Então, primeira coisa, os back-offices, né, eles estão baseados em controles, ok? Então, existe lá quando você fala em decisão, quando você fala, quando você pensa nas camadas estratégicas do teu negócio, você acaba percebendo que você tem lá o operacional, o tático e o estratégico, ok? Se a gente transformar isso aí em outras palavras, nós temos os controles,
que é o operacional, você tem a gestão, que é o estratégico, desculpa, que é o tático, e você tem o planejamento, que é o estratégico. Os back-offices, eles te dão basicamente a operação. Então, o que acontece? Quero controlar estoque. Ok, um back-office te atende. Quero integrar o meu e-commerce, né, o meu back-office com a minha plataforma, com meus marketplaces. Ok, ele resolve. Só que você só tem controles, ok? Você não tem facilidades de planejar e depois medir o planejado com o realizado, né? Você não tem condições de fazer uma série de coisas que são importantes para o crescimento e para a perenidade da tua empresa. Guarda essa palavra, perenidade, ok? Todo mundo hoje está preocupado com o fato de que você monta a tua empresa, monta o teu e-commerce e no primeiro ano 60% dessas empresas não persistem. Elas morrem no meio do caminho, tá? No meu ponto de vista e pelo que eu tenho visto no mercado, acompanhando essas 300 operações que a gente tem aqui no Milênio, para a gente fica muito claro que falta planejamento e gestão, ok? Então, comparando agora o back-office que só controla com o ERP, não vou nem falar do ERP corporativo, porque já está claro para vocês que ele não vai atender direito o teu e-commerce. Então, comparando com o ERP, com o back-office com o ERP, além do que esses controles que estão acima, ele vai te oferecer algumas coisas importantes. Eu pontuei 6 coisas aqui que eu vou discorrer sobre essas 6 coisas. A primeira é profundidade analítica. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. A segunda, o foco não está na operação. A operação tem que acontecer naturalmente, mas ela acontece a partir de um planejamento e de uma boa gestão. Toda vez que a gente fala de planejamento e gestão, eu vejo um monte de empreendedor preocupado em que eu vou ter que encher minha empresa de gente, isso vai custar caro. Não, essa não é a proposta. Tá? Existe um nível de automação muito grande, né, nos ERPs para você ter facilidade de planejar e gerir muito bem. Terceiro ponto, multicanalidade. Tá? Então você tem que pensar no e-commerce, mas pensar também que de repente em algum momento você pode ter loja física, você pode ter franquia, você pode aproveitar o teu saque lá para montar um televendas, né? Separando as atividades, mas usando a mesma estrutura. Você pode ter representantes da tua marca, consultoras de vendas, você pode ter venda por catálogo, ou seja, tem uma série de fatores de multicanalidade que os ERPs te resolvem e que os back-offices ainda não se preocuparam com isso. Os processos não são engessados. E aí depois eu vou te mostrar a diferença de processos engessados no back-office e processos não engessados no ERP. Você tem que ter indicadores de desempenho, né? Os famosos KPIs, aí, os KPIs. Você tem que ter dashboard, você tem que ter lá uma tela onde você consiga resumir tudo aquilo que é importante para o teu negócio e você tenha visão a todo momento do que está acontecendo. Você tem que ter uma camada de business intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Vou discorrer sobre isso. E o último item é importante, muito importante, pouca gente pensa nisso na aquisição ou no momento que está procurando um software, pensa que esse software deveria ser extensível. Eu vou falar bastante sobre extensibilidade, porque assim, no meu ponto de vista, a sua empresa muda muito, o teu e-commerce muda muito. Se toda vez que muda, você tiver que ligar para o teu fornecedor do teu ERP, do teu back-office, pedir uma alteração no software, que vai demorar 3 a 6 meses, e essa alteração ainda vai te custar uma grana, significa que esse software não te atende da forma como precisaria. Um bom ERP, ele é extensível, ele vai permitir que uma boa parte das suas necessidades de mudança você resolva sozinho dentro de casa. Ok? Então, é nesse ponto aí que eu quero abordar, então, esses 6 tópicos daqui para frente. Primeiro deles, como eu falei, profundidade analítica. Tá? Então, o que acontece? Eu estou colocando aqui algumas características de um ERP. Ok? Óbvio, a gente não vai conseguir passar por todas elas, eu gastaria aí umas 2 horas para falar de todas elas, mas eu tenho que destacar algumas. Ok? Então, assim, dividindo um RP em vários módulos, pedaços, partes, né, etapas, você tem a primeira coluna aí falando do gerenciamento do produto.
Tá? Então, quando eu penso no produto, eu tenho que pensar em categorizar esse produto direito, eu tenho que pensar nos impostos, nas promoções, eu tenho que pensar, né, na valorização dos estoques, eu tenho que pensar se eu vou fabricar, revender ou importar, as fotos do produto, entendeu? Eu tenho uma série de coisas, cubagem, se eu estou vendendo um produto que é controlado por Anvisa, se eu tenho kit ou não tenho, códigos de barra, enfim, eu tenho que pensar tudo isso. Segunda coluna aí, produção. Se eu sou uma indústria que estou indo para o e-commerce, eu preciso ter todas essas funcionalidades, desde uma ficha técnica, receita do bolo, até a ordem de produção, custeio da produção, PCP, uma série de coisas aí para você fazer. Fundamental, cada dia mais importante, ok? Que você tenha visão do fiscal. Os back-offices, na maioria, só emitem a nota fiscal e falam o seguinte para você, olha, eu emiti a nota fiscal, agora o problema não é mais meu, fala com o teu contador. E ele empurra o problema para o contador, ok? Só que a verdade é que se no dia a dia você tem, por exemplo, acesso ao livro fiscal de entradas e saídas, se você tem acesso às informações de apuração dos impostos, você não vai esperar virar um mês para mandar a informação para o contador para saber que você ficou com um monte de grana para pagar, né? Se você tem isso embarcado no teu ERP, se você tem isso no dia a dia, você vai ter lá pontos de controle ao longo do mês, que você vai fazer essas apurações, e com essas apurações, você vai determinar se você precisa comprar mais, vender mais, se você, entendeu? Você chega a um equilíbrio fiscal contábil, né, muito importante, que o back-office não está se preocupando com isso. Financeiro, é outra camada importante. Ah, mas o meu back-office tem lá contas a pagar e receber. Isso não é suficiente. Você precisa controlar por centro de custo, você precisa fazer as conciliações automáticas, você tem que controlar por planos de conta. Então tem uma série de facilidades que você consegue ter quando você tem um financeiro bastante competente no teu ERP. Logística, que envolve comprar, né, e gerir os estoques aqui. Você ter planejamento de compra, análises de giro e cobertura, requisições de compra automáticas. A quantidade de gente que eu vejo lá no back-office, tirando o relatóriozinho, olhando o relatório e depois digitando o pedido de compra. Gente, isso aí é coisa do passado. Você não pode mais ficar digitando o pedido de compra. Pô, peraí, o sistema gerou a requisição automaticamente, baseado na minha necessidade. Eu quero lá interferir porque eu tenho uma dedução, porque eu vou fazer uma promoção, porque eu sei alguma coisa que está acontecendo dentro da minha empresa, é uma coisa. Agora, poxa vida, você tem que ficar gastando o tempo de uma pessoa para ficar fazendo digitação, isso não é muito bom, né? Isso pode significar que a sua operação está sendo ineficiente. Ok? CRM e clientes. Então você vê lá back-offices que tem um saque, né? Só que o saque ele só olha para os problemas que estão acontecendo. Isso não está embarcado numa central de informações, nos históricos do seu cliente, nas consultas de crédito que foram feitas ao longo do tempo. Isso não está ligado ao teu televendas. Ou seja, se você tem uma loja física, ao teu PDV, esse motor CRM clientes, né, embarcado com o televendas, com o saque, com a central de informações, isso vai te dar um poder de conhecimento a respeito do teu cliente, a ponto de você pegar o cliente e fazer dele um fã, ok? A ponto de você saber usar esse cliente a teu favor. A coluna seguinte aí que fala de e-commerce, quer dizer, essa é a questão que particulariza o ERP corporativo ter virado um ERP. Então agora ele é um ERP corporativo que recebeu todas as características de um back-office, estão embarcadas dentro dele, e agora ele tem toda essa camada de e-commerce. Ele integra com o gateway de pagamento, ele integra com o risco e com o antifraude, ele faz a integração com os correios, ele faz a logística reversa, faturamento automático, o OMS do pedido, fluxo do pedido, simulação dos fretes, a etiqueta da transportadora, ele faz o tracking, eu preciso mandar presente, porque a compra foi de presente, porque a minha empresa é uma empresa de flores, quer dizer, todas essas características do e-commerce agora estão dentro do ERP. E por fim, né, a última coluna, as informações executivas, o Business Intelligence, que é você poder fazer seus próprios relatórios, você ter análises multidimensionais, você ter dashboards, planejamentos, KPIs, vou discorrer mais sobre esses temas daqui a pouco. Mas assim, a primeira coisa é, quando você tem
né, um ERP e não um back-office, só olhando essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, você já entende que você ganhou profundidade em análise. Você é mais eficiente no financeiro, você é mais eficiente no teu fiscal e contábil, você é mais eficiente na compra e na logística, você entende melhor o teu cliente. Então, se você tirar todas essas características e mantiver um software que só vai controlar as contas a pagar, a receber, controlar estoque, ou seja, não tem gestão, é só controle. Controla pagar, controla receber, controla e você fica fazendo um monte de coisa na mão, você está sendo ineficiente. Se você está sendo ineficiente e o teu concorrente tem um ERP e ele está fazendo, está construindo, está entendendo, tem essa profundidade analítica que eu estou mostrando, obviamente ele tem uma vantagem competitiva sobre vocês. Então o grande diferencial é que a gente embarcou todas as questões que são do e-commerce, que naturalmente estariam num back-office, para dentro do ERP, e aí ele ganha profundidade analítica, seja no físico, seja no online. O poder disso, vocês não têm noção do tamanho, só quem usa no dia a dia. Um cliente nosso recentemente aí comentou isso durante um evento, né? E ele falou, ó, eu fiquei, depois de 1 mês e meio que a coisa estava rolando dentro da minha empresa, eu entendi o poder de informação que eu tenho agora, que eu não tinha antes, porque agora eu determino como é que eu vou controlar uma série de coisas que antes eram só controles. Agora não, eu consigo planejar, consigo gerir, consigo saber o previsto versus o realizado e vou acertando cada uma dessas coisas. Então, o primeiro item, profundidade analítica, acho que é o que você ganha. Segundo, foco no planejamento e gestão. Você poder planejar e gerir compras, acesso a análises de giro, cobertura, compras sazonais, open to buy, compras recorrentes, um modelo que te ajude a comprar. Planejamento e gestão de vendas, né? Não é controlar quanto eu vendi, é planejar quanto eu quero vender, baseado em análises históricas, baseado em métodos de mercado, ok? Fazer a previsão de demanda, comparar com os históricos, ver se eu acertei a campanha que eu estou fazendo no Facebook e no Google em relação à venda que eu estou fazendo no sistema e conseguir fazer com que essas coisas vão se juntando e até que chega um momento que vendas está potencializado pela campanha. Planejamento e gestão de estoques, você entender que não é simplesmente comprar, pôr no estoque, vender, sair do estoque. Você precisa entender qual é o item que melhor gira, qual é o item que melhor gira, que me dá a melhor rentabilidade. Se eu sei qual é o produto que me dá mais dinheiro, gente, se eu sei qual é o produto que mais gira, se eu conseguir fazer com que o produto que mais vende seja o que mais me dá dinheiro, quer dizer, eu descobri qual é meu carro-chefe. Fica fácil das coisas entrarem numa engrenagem. Assim como eu já mencionei aí, planejamento e gestão financeira. Quer dizer, eu tenho um fluxo de caixa previsto e depois ver se isso bate com o meu fluxo de caixa financeiro. Eu ter o meu fiscal previsto, o meu contábil previsto e depois o realizado. Se eu tenho uma indústria ou se eu faço transformação. Recentemente a gente está com um cliente que ele vende PCs, né, para o pessoal que joga games. E aí você pode ir lá e montar o seu PC. E quando você monta o PC, você tem uma conta que, juntando a placa-mãe com a placa de vídeo, com a quantidade de memória, quer dizer, no momento final dessa venda, eu preciso saber a rentabilidade e o custo final dessa venda, né? Se você tem manufatura, você consegue ter isso através dos processos de ficha técnica, de custeio da produção. Tá? E depois, por fim, você gerir planejamento, campanhas, promoções, tudo isso um ERP consegue fazer. Se você não está fazendo isso dentro do teu back-office, dentro do teu ERP, você está fazendo isso em algum lugar, de alguma forma. Isso pode significar que você tem trabalho dobrado, que você está gastando dinheiro com gente, em vez de estar gastando dinheiro com tecnologia. Precisa se preocupar com isso, porque às vezes a tecnologia vai te dar um respaldo muito mais consistente em relação aos modelos de mercado do que está te dando uma pessoa que está lá e que está simplesmente executando um trabalho e muitas vezes não sabe diferenciar o estratégico do tático, do operacional. Por isso, existe essa grande diferença aí que eu estou mencionando para vocês. Terceiro item, como eu tinha dito, gestão de multicanais. Cada vez mais
a gente ouve o pessoal falar em Omnichannel. Olha, eu quero comprar no e-commerce e retirar na loja física. Eu quero comprar no televendas e retirar na loja física. Eu comprei na loja física, mas eu quero trocar pelo televendas ou pelo saque. Okay. Se você tem um ERP, ele navega no mundo físico e no mundo online. E ele vai te abrir essas possibilidades de você fazer isso. Ou seja, essa coisa de você gerir múltiplos canais ao mesmo tempo vai te ajudar com a compra. Você não vai ter estoques parados. Porque assim, se eu tenho um software na minha loja física e tenho um outro software na minha loja online, essa coisa de eu poder maximizar, né, os meus estoques, essa coisa de eu poder otimizar os meus processos, é complicado, gente. A gente percebe, a gente pega clientes lá que usavam algum back-office e aí o cara sai do Simples Nacional, vai para o lucro presumido, começa a faturar um pouquinho mais, ele já tem algumas dificuldades que assim, não dá. E se o cara vai para o mundo físico, se o cara está no mundo físico web e-commerce, tem essas dificuldades. Por isso eu destaquei esse slide para falar para vocês. Tem que ter essa preocupação se o RP que você está comprando, se o ERP que você está comprando, entende essa coisa da multicanalidade e se ele te permite fazer omnichannel, que a gente ouve falar e a gente, né, não ouve ninguém fazer isso direito. Precisa ter ferramenta para poder operacionalizar, né, o omnichannel. Se você está lá só com o seu back-office, que só atende online, na loja física tem uma outra coisa, no televendas tem um outro software, juntar tudo isso é um problema. Por isso eu estou defendendo hoje aqui que esse software é o software que resolveria todas essas questões. Ok? Processos, né? Quando a gente fala de processos, que é o nosso quarto item aqui, esse é um outro problema que a gente encontra na maioria dos back-offices. Os processos são engessados. Então você é obrigado a seguir uma trilha, tem até um desenho lá do back-office que ele fala assim, ó, você tem que andar por esse caminho, tá bom? Esse é o caminho certo, ou esse é o melhor caminho, ou esse é o caminho que eu idealizei. Gente, desculpa, a gente está há 21 anos fazendo software, eu estou há 16 anos, né, vivendo RP e e-commerce. Aqui na Millennium a gente tem 1.600 clientes, nós já passamos por mais de 2.000 projetos aqui. Eu nunca vi o caminho de um cliente ser igual ao do outro. A verdade é essa, os processos não podem ser engessados. Porque assim, à medida que os processos são engessados, qualquer diferença em algum momento desse desenho aqui, a coisa se complica. Então, o que a gente defende aqui enquanto um ERP? A gente defende que o cliente tem que ter a liberdade de criar o seu processo. Você, cliente, tem que ter a possibilidade de dizer em que momento você quer fazer a análise de risco. Então eu tenho alguns clientes que eles decidiram assim, ó, lá no meu televendas, se a compra for acima de R$100, eu quero fazer uma análise de risco. Se for menor que R$100, eu não quero. Eu tenho outro cliente que fala assim, ó, se a venda lá no e-commerce, né, ela descer aqui para a minha operação, né, e no momento em que descer para essa operação, se eu tenho concorrência no estoque, ou seja, eu tenho a loja física tentando pegar o mesmo produto, que é o produto que já está vendido no e-commerce, vai lá e faz uma reserva automaticamente. E como a gente automatiza tudo isso por esse desenho, não tem intervenção humana. E se tiver, a gente vai guardar o nomezinho da pessoa que interviu. E essa pessoa tem que ter uma alçada, ou seja, não existe processo engessado. Esse aqui é o exemplo de um processo, ok? Que é um processo enxuto de um pedido de venda, ok? Mas eu poderia ter, numa outra situação, um processo de uma empresa maior ou de uma empresa que tem uma operação mais complexa, né, com um desenho como esse. Ou seja, eu não posso padronizar num único desenho todos os meus clientes. Então, se eu tenho 1.600 clientes, todos eles têm que fazer. Não, os processos não podem ser engessados. Por isso a gente usa esse conceito chama-se Business Process Management, que é fazer esse fluxo, ok? Desenhar esse fluxo. E o que a gente fez foi entender que um ERP ele tem que andar por dentro desse fluxo, tomando as decisões necessárias para o e-commerce, de forma que em algum momento deu um problema no pagamento.
né? Então, no momento que deu o cartão não passou por falta de limite, isso acontece todo dia no e-commerce de todo mundo, né? Não passou por falta de limite, o que fazer com isso? Você poderia criar uma regrinha aqui nesse fluxo, dizendo, ó, quando isso acontecer, manda uma tarefa para alguém pegar o telefone e ligar para esse cliente, ou manda um WhatsApp para esse cliente, ou manda um SMS, manda um e-mail, perguntando para ele se ele não quer passar em outro cartão, porque nesse cartão não passou. Se você tem a possibilidade de alguém pegar o telefone e ligar para ele, pode ser que no teu processo você diga, ó, liga e pergunta para o cliente se ele não quer dividir em 2 cartões essa venda, porque são oportunidades de você não perder a venda. O que é legal disso? Estou mostrando aqui uma venda, então, do Edson da Silva Reis, que essa venda está orquestrada por esse workflow aqui, né, por esse BPM, por esse desenho. E aí eu consigo saber qual foi o caminho que essa venda tomou e consigo ver onde é que ela está parada. O que isso me dá de poder enquanto empreendedor? Né? Primeiro, não estou engessado, não sou obrigado a fazer o que o meu back-office diz que eu tenho que fazer. Segundo, o meu processo está representado aqui. Terceiro, eu consigo guardar os tempos de cada uma dessas caixinhas, as decisões que cada uma dessas caixinhas foram tomando, para eu saber onde estão os gargalos da minha operação. Se o gargalo está na separação, se está na conferência, se está no despacho, se está na emissão da nota. Eu consigo saber onde estão os problemas da minha operação para eu poder tomar decisões em cima desses problemas. Quando eu sou obrigado a seguir o fluxo que me foi imposto por um terceiro, por um fabricante de software, eu não consigo mudar esse fluxo e dizer assim, ó, em vez de fazer esse caminho, vamos mudar o caminho agora para eu ser mais eficiente do que o meu concorrente é, ok? Então, essa é uma demonstração para vocês de como é importante você ter poder de gerir o seu próprio processo dentro da ferramenta de gestão da sua empresa que você escolheu. Outra coisa importante, quinto item, que você tenha poder para criar seus próprios relatórios, né? Essa é uma discussão assim que todo dia eu ouço de algum cliente, né? O pessoal fala para mim assim, Samuel, ó, lá no meu sistema eu tenho um relatório de separação das mercadorias, que é um relatório que foi imposto pelo meu sistema, eu pedi para eles fazerem um novo e eles querem me cobrar algum dinheiro e além de me cobrar, eles ainda querem que eu espere 90 dias, né? No meu ponto de vista, isso hoje já não é mais necessário, né? Você, dentro do teu ERP, a ideia é que você tenha uma ferramenta para você mudar o seu próprio relatório e criar o relatório do jeito que o seu negócio precisa. Nessa comparação, vou voltar aqui rapidinho, né, na comparação que eu vou fazer dessas duas telas, essa separação de mercadorias aqui, ó, ela não tem foto do produto. O que, de repente, para uma empresa pode significar um problema. Porque por não ter a foto e o nome do produto ser um nome difícil, né, ó, Sonopulse 3 Ibramed, pode ser que a pessoa não saiba o que é isso. Então, você mesmo vai lá, muda esse relatório e coloca a foto do produto aqui do lado e agora fica mais fácil de quem está separando essa mercadoria, de quem está conferindo, saber que se o que ele pegou realmente é a mercadoria que vai ser despachada. Óbvio que você tem código de barra, você tem hoje a tecnologia de RFID que vai te ajudar com isso, mas eu estou mostrando só para te dar uma ideia do poder que você tem quando você mesmo monta o seu relatório. Deixa eu dar outro exemplo aqui para você entender melhor. Você tem aqui uma realidade que é uma realidade até engraçada, né? Eu não sei quantos de vocês já precisaram isso, mas às vezes uma vez na vida você precisa de um relatório, né? Que você sabe que só vai usar naquele momento para aquela campanha. E aí não faz sentido você pagar para o teu fornecedor de back-office fazer esse relatório. Esse é um bom exemplo. Ele está aqui no momento de edição, como se alguém estivesse criando, né? E ele está misturando coisas bem interessantes. Ó. Aqui tem contas a receber e contas a pagar, nesse primeiro quadradinho. No do lado, ele tem resumo de estoques. Então, estou misturando contas a pagar, receber com estoques. Embaixo, eu tenho um gráfico comparando receber e pagar, e do lado desse primeiro gráfico aqui, eu tenho um outro gráfico comparando estoque.
E embaixo eu tenho o faturamento da semana. O que isso indica? Indica que nesse mesmo pedaço de papel eu tenho 5 relatórios, 5 visões diferentes. Uma de financeiro, lista, uma de estoque em lista, em tabela, dois gráficos e mais uma lista do faturamento da semana. Eu tenho 5 visões completamente diferentes num único relatório. Pode ser que você possa usar isso uma vez só na vida, mas você tem o poder de vir aqui do ladinho, clicar no campo que você quer, arrastar para o meio da tela e você mesmo fazer o seu relatório. Você não precisa demandar isso para o teu fornecedor. Resultado disso, está aqui, ó, o meu contas a receber, o meu resumo dos meus estoques, o gráfico do contas a receber e pagar, o gráfico de estoques e embaixo o faturamento da semana. Um relatório que algum cliente nosso possivelmente criou sozinho, sem depender da gente. A gente treina as pessoas para fazer isso. Ou seja, você tem um bom planejamento financeiro, um bom planejamento de estoque, uma boa gestão financeira, uma boa gestão de estoque, uma boa gestão do seu faturamento, você pega essa informação e monta o relatório para representar aquilo que você precisa no momento em que você precisa. Legal? Dashboards, né? Então, você tem... outra questão importante é que você possa medir o que está acontecendo dentro da empresa. Se você puder medir o que está acontecendo, fica muito mais fácil de você gerenciar tudo que está acontecendo. Então aqui é uma visão, né, onde você tem um dashboard, como aqueles que você vê lá do Analytics, né, do Google, que você mesmo monta, né, e você tem visões completamente diferentes. Então você tem gráficos de barra, você tem gráficos de evolução, e aqui, ó, você tem essas corzinhas aqui do lado direito, verde e vermelho, que mesmo que eu não te dissesse o que é, você já entendeu, né, que são indicadores. Ou seja, verde, atingir a meta. Como é que eu sei que eu atingi a meta? Está aqui, ó. Previsto era 500 mil, o realizado deu 578 mil, ficou verde. Na linha de baixo, ficou vermelho. Por quê? A minha meta era 500, até agora só realizou 324, então ficou vermelho, não atingi a meta. É fácil de você ver. Porém, essas bolinhas a gente chama de bullets, tá? Os bullets sozinhos, eles podem te deixar confuso. Então aqui embaixo, do lado direito, a gente coloca bullets ao lado de sparklines. Tá? O que isso demonstra? Ó, o bullet está vermelho, não atingi a meta, mas o sparkline me dá a tendência. E ele está dizendo, ó, a tendência é boa, a gente pode alcançar logo logo. Por outro lado, na linha de baixo, está dizendo que só um minutinho, gente. Desculpa que tinha uma pessoa falando aqui, eu quis saber o que era. É para vocês mandarem as perguntas lá para mim. Então você tem aqui um bulletzinho verde, ou seja, atingimos a meta, porém o sparkline está vermelho. O que isso significa? Que a tendência não é boa, ela é negativa. Então preciso entender a comparação dessas duas coisas para poder ter uma informação mais concreta sobre o meu negócio. Olha esse outro aqui, ó. Estou comparando lá as análises de risco, ClearSale, as análises do meu gateway de pagamento. Estou comparando aqui embaixo, ó, por departamento, quais são os previstos e os realizados. Tem um mapa aqui me dando as informações dentro do Google Maps de como é que eu estou de vendas, quantidade de pedida e quantidade de clientes. E embaixo eu tenho um ranking, né, formado num gráfico. Ou seja, eu conseguiria fazer esse tipo de coisa num dashboard. Que visões eu preciso ter sobre o meu negócio? Tem uma visão legal aqui, ó. Essa aqui do lado direito, do meio, né? Ela me dá por canal, web, troca, televendas, PDV. Ela me dá o que está acontecendo, marketplace, entrega futura, brinde. Eu consigo saber todos os meus canais, todas as minhas operações, como é que estão as vendas. Então, é esse tipo de informação que eu acho que é importante que você mesmo possa criar os dashboards. Esse aqui, ó, financeiro, comparando todas as questões financeiras, a evolução do contas a pagar e a receber, né? E você vendo aqui em gráficos ou em tabela com os números, as informações financeiras da tua empresa. Imagina que você podia colocar isso numa TV de 42 polegadas, né, para que você pudesse ficar vendo o dia inteiro. Aqui em vendas, ó, mapas de calor, aqueles mesmos lá que você tem na plataforma, só que aqui, se você está misturando o físico e online, se você está misturando a tua plataforma com o marketplace, como todas essas informações estão no teu ERP, você conseguiria ver essas visões através de mapas de calor
ou gráficos, né? Outra informação aqui, ó, misturando então portal de vendas com números, né, de evolução, com gráficos e com mapas de calor também para você entender o que está acontecendo na tua operação. Esse aqui é bem legal para você colocar, por exemplo, lá na tua expedição, né? Você clica, arrasta, monta e você fala aqui informações. Então, ó, quantos pedidos estão na expedição, quantos nesse momento estão sendo separados, quantos aguardam faturamento, quantos eu já faturei hoje, quantos eu faturei no mês. Então, são informações importantes, porque se são 4 horas da tarde, tem 164 pedidos ainda para serem expedidos, significa que alguma coisa aconteceu na tua operação. Então, será que o meu pessoal está mal dimensionado? Será que os pedidos só entraram agora das 3 para 4 horas por causa de uma promoção que eu fiz? Que impacto isso tem dentro da minha operação? Você ainda conseguiria fazer essas mesmas informações de logística misturando, por exemplo, com gráfico. Então, é o poder de você mesmo fazer os seus indicadores e desses indicadores gerar os dashboards que são tão importantes para a tua operação. Legal? Agora, caminhando já para o nosso final aqui, eu queria falar para vocês sobre extensibilidade. Né? O que é importante um RP ser extensível? Okay? Estou mostrando aqui uma tela, que é uma tela de cadastro de produtos. Agora, imagina que o nome que aparece aqui na tela, que é código base, não seja a nomenclatura que a tua empresa está acostumada a usar. Você poderia mudar o nome do campo para código original. Okay? Imagina que, além disso, você quisesse criar um campo que não existe no banco de dados. Você poderia, é um software extensível. Você pode dar manutenção no software. Vou te mostrar mais um aqui. Imagina que toda vez que alguém fosse cadastrar a divisão, você quisesse que por padrão viesse sofá. Você conseguiria fazer com que pessoas que cadastram sofá, sempre que entrarem na tela, já vem com a divisão sofá. Você pode fazer esse tipo de coisa. Tá? Sendo um pouquinho ainda mais agressivo, você poderia mudar o comportamento dessa tela, se você tem um programador, ou se você tem uma empresa que te dá assessoria, você pode mudar o comportamento de todas as telas do RP fazendo programação. Ou seja, não depende do teu fornecedor alterar o comportamento do software. A sua empresa tem essa condição e você pode fazer isso. Ou seja, em vez de você gastar dinheiro alterando, gasta dinheiro investindo no teu negócio. Compra um software extensível, porque depois você mesmo consegue fazer muitas dessas coisas acontecerem. Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Essa é uma tela de histórico de clientes, ok? E aqui no histórico de clientes, você tem um botãozinho que permite você alterar essa tela. Então tá lá o Edson Domingos Paiva, né? E aqui eu tenho todas as informações do histórico do Edson, ok? De repente, eu gostaria que o gerente da conta do Edson aparecesse aqui. Essa informação não está lá ainda. O que eu faço? Clico lá naquele botãozinho, venho aqui no campo gerente, né? Vai aparecer todos os campos que são disponíveis no banco de dados. Clico no campo gerente e ponho esse campo dentro da tela. Tá? Qualquer usuário que tenha direito a fazer isso pode fazer, gente. E aí, a partir desse momento, está lá, ó, o campo gerente passa a aparecer. Se o Edson tem um gerente atrelado a ele, o nome desse gerente vai aparecer aqui no histórico desse cliente. Isso, eu estou dando um exemplo, mas a ideia é, por que comprar um RP extensível? Porque essas informações vão fazer toda a diferença no dia a dia da tua empresa. Você ter essa mobilidade, você ter condições de acordo com as mudanças do teu cenário, de acordo com as mudanças da tua empresa, você poder fazer as mudanças que são necessárias no dia a dia sem tanta dependência, sem ser tão engessado quanto os back-offices são. Em um último nível, então, eu tenho aqui o software inteiro aberto, todos os campos do software, todos os métodos de programação do software, e alguém poderia ainda vir aqui e fazer alterações, né, dentro do software para que você tenha mais e mais condições de fazer as coisas personalizadas
para o teu negócio. Os ERPs corporativos, todos eles permitem isso. Os back-offices, nenhum permitem que você faça isso. Você sempre vai depender do teu fornecedor. Isso é uma receita que eles precisam para manter o negócio, ok? E os ERPs, ou seja, ERPs corporativos que entendem bem de e-commerce, eles permitem que você faça extensibilidade no nível de programação, inclusive. Ou seja, eu posso criar uma tela nova, eu posso criar uma consulta nova, eu posso criar um relatório novo, eu posso criar um dashboard novo. Ou seja, você consegue particularizar uma ferramenta para o teu negócio e sai daquela coisa engessada, entendeu? Que o mercado impõe que você siga. E isso a gente sabe que não é saudável para ninguém. Legal? Então, eu vou concluir, né, tudo isso que eu falei até agora, mas a ideia, então, como um todo, era mostrar que RP corporativo não entende de e-commerce. Back-office entende de e-commerce, mas não entende de planejamento, gestão, extensibilidade, business intelligence. E os ERPs são ERPs corporativos que entendem de e-commerce e, portanto, permitem que você faça tudo o que é necessário para uma operação de e-commerce crescer, ser mais rentável e fluir. Então, para concluir, eu destaquei aqui 5 coisas importantes. Um back-office não é suficiente quando você precisa de planejamento e gestão. Existem operações muito pequenas que o cara fala, ó, eu consigo planejar e gerir da minha cabeça. Então, você ainda não precisa de um ERP, ok? Você consegue fazer isso. No momento em que você entender que você precisa planejar compras, planejar vendas e saber o previsto e o realizado, você vai precisar de um ERP. Seu e-commerce quer ter diferenciais competitivos, você quer ser mais ágil, quer ter informação certa para tomar a decisão certa. Aí você não vai conseguir fazer isso no back-office. Os back-offices que eu saiba, todos eles exportam a informação para o Excel e você fica lá no Excel cruzando os dados. Entendeu? E aí, meu amigo, aquela história, você está gastando tempo desnecessariamente para fazer alguma coisa que o software deveria fazer para você. Terceira coisa, o seu e-commerce não quer depender do fornecedor do back-office para fazer coisas simples. Criar um novo relatório, uma nova listagem, um novo gráfico, fazer uma nova consulta, mudar o fluxo do teu pedido, né? Não quero mais esse fluxo engessado que você desenhou para mim e desenhou para todos os seus clientes e quer obrigar todo mundo a usar. Eu quero ter o meu fluxo. Se você quer ter o seu fluxo, você precisa de um RP que permita que você crie o seu próprio fluxo, de preferência desenhando como eu mostrei aqui para vocês. O seu e-commerce reconhece a necessidade de planejar e gerir com base em indicadores de desempenho. Se você só tira relatório, é uma coisa, gente. Quando você tem indicadores, você fala, a minha meta é essa, e quando atingir a meta eu quero ser avisado, ou se eu não atingir a meta eu quero ser avisado, é a ferramenta, né, trabalhando para você, é o RP trabalhando para você. Ok? Esse é um das melhores coisas que você poderia fazer, porque você está investindo tempo no teu negócio e o sistema está te ajudando, né, como uma ferramenta está te ajudando. E por último, né, seu e-commerce quer usar o poder das informações para crescer, para melhorar a eficiência operacional e para aumentar os lucros. Esses são os grandes diferenciais competitivos que você pode ter hoje. Usar as informações que você tem a seu favor, ser mais eficiente na tua operação. Por quê? Porque eu planejei, eu geri, eu entendi onde estão os meus gargalos, eu corrigi os meus gargalos, eu redesenhei os fluxos do meu negócio, eu alterei o meu negócio e representei essa alteração dentro do fluxo que está dentro do meu RP, sem ter que esperar 6 meses e pagar um caminhão de dinheiro. Isso tudo vai te ajudar a diminuir os custos e aumentar os lucros consequentemente. Beleza? Era esse recado que eu queria deixar para vocês aqui, é com isso que eu quero concluir. Se você quiser mais informações, né, a respeito dessas coisas, eu vou deixar 2 dicas aqui para vocês. A primeira, lá no site do eMillennium, tem uma certificação gratuita. Você entra lá, tudo isso que eu falei aqui em 40 e poucos minutos, você vai conseguir aprofundar. Tem muito conhecimento lá, gente. Vale a pena fazer a certificação. São 11 horas, tá, de aulas, a gente te ensinando a melhorar o teu e-commerce, a tua operação física, a fazer o financeiro melhor, a fazer todas essas coisas aí com um aprofundamento muito grande. E também tem um ambiente de demonstração do eMillennium. Você pode baixar o eMillennium, você não precisa comprar o eMillennium, você pode ir lá, baixar o eMillennium, testar tudo isso que eu estou te falando, entender todas as coisas que estão acontecendo lá, saber todos os números e os modelos, entender se isso faz parte da tua realidade ou não. Ok? Então tem lá, é o único, nós somos o único ERP corporativo, o único ERP que permite que você baixe uma versão e saia usando.
por isso a gente defende muito que os clientes façam isso. Vou deixar aqui com vocês meu e-mail, fiquem à vontade para me mandar e-mail. Tem o meu LinkedIn, lá no meu LinkedIn tem um monte de artigos também, tem um monte de vídeos, tá certo? Que é falando de planejamento e gestão de e-commerce e multicanal, ok? Tem meu telefone aí, ó, meu celular, é o meu WhatsApp também, então se você quiser trocar ideia, quiser bater papo, quiser falar mais sobre teu e-commerce, tua necessidade, como a gente pode te ajudar, tem todas as informações por aí. Espero que vocês tenham gostado, quero agradecer de novo a Dani, a Jet pela oportunidade e deixar todos os meus contatos aí para quem precisar, estamos aí para poder ajudar. Legal? Dani, contigo. Obrigado, Samuel. Obrigada a todos que ainda estão aqui com a gente assistindo. Eu vou passar algumas perguntas que já vieram e vocês podem ficar aí à vontade em mandar mais perguntas, que a gente tem ainda uns minutinhos para o Samuel estar respondendo para a gente, tá bom? Samuel, uma pergunta que apareceu aqui logo do início, olhando o quadro de profundidade analítica, quais são as operações que permitem automatização no e-commerce? Essa pergunta é da Lúcia. Legal. Lúcia, tem uma série de coisas que vão permitir a automatização. A principal, que eu respondo um pouquinho lá na frente, que é aquele fluxo, você poder desenhar o fluxo, tá? É o tal do OMS, Order Management System, né? É o sistema de gerenciamento dos seus pedidos. Tem dois jeitos de você gerenciar. De forma engessada, seguindo as regras que foram impostas pelo teu back-office, né? Ou você desenhar aquelas regras, e aquelas regras elas podem apontar para um monte de situações. Vou dar algumas aqui. Então eu falei de uma que era, o cartão não passou. Você poderia fazer uma caixinha com um desenho dizendo, ó, se o cartão não passou e for abaixo de R$500, manda um SMS e um e-mail. Se for acima de R$500, pede para alguém do meu saque pegar o telefone e ligar. Do mesmo jeito, você poderia automatizar, a gente tem clientes que automatizam na fábrica. Então imagina, o cara está vendendo um óculos, esse óculos ele é personalizado na internet. Então você cria o seu próprio óculos lá, de forma que não existe estoque desse óculos. Como não existe estoque desse óculos, quando descer o pedido de venda pago, vai descer junto uma ordem de produção. Ou seja, o ciclo muda completamente, o fluxo muda completamente. O fluxo padrão seria, eu já tenho estoque, eu separo a mercadoria, confiro, emito a nota, emito a etiqueta do tracking, acompanho o tracking. Nesse caso, o caminho muda, ele vai para dentro da fábrica. E aí eu tenho que saber, ó, separamos os materiais para começar a fabricar teu óculos. Olha, estamos montando o teu óculos. Ó, você pediu para escrever seu nome no óculos, tá lá no cara que escreve o seu nome no óculos. E depois isso vira estoque, vai para separar, entendeu? Então assim, ó, esse poder que você tem de você gerenciar de acordo com a característica do teu negócio, faz todo sentido. A gente tem clientes que têm Anvisa, por exemplo, e você tem que ter uma série de obrigações para a Anvisa, uma série de relatórios que são particulares da Anvisa. Aquele fluxo vai gravar informações dessas necessidades que a Anvisa tem. A gente tem cliente que trabalha com móveis. Esse cara ele tem que controlar se quebrou só o puxador, né, no momento da montagem, a gente vai repor só o puxador, não vou repor o guarda-roupa inteiro. Então esse fluxo vai fazer tudo isso. Eu acho que essa é a grande vantagem de profundidade analítica que você tem dentro de um ERP. Bacana. Tem uma pergunta do João Bispo, que ele faz uma pergunta e um comentário. Eu tenho uma loja virtual e penso em abrir uma física, qual o seu conselho? E ele colocou aqui também que ele já viu que com o seu RP ele vai ficar tranquilo. Legal. João, a gente tem hoje, né, pouco mais de 300 lojas virtuais e 5.000 PDVs. A gente tem algumas iniciativas, né, para essas coisas funcionarem em conjunto, para fazer o tal do omnichannel, para você ter multicanalidade. Eu tenho dito para todos os meus clientes, esses 300 aí que eu te falei, que são os caras muito próximos de mim por conta do e-commerce, tenho dito para eles, seja multicanal. Talvez você não consiga fazer o omnichannel no primeiro momento, né, mas seja multicanal. Poxa vida, não consigo ter loja física ainda, não tive dinheiro para abrir uma loja em shopping que é muito caro. Vai para os marketplaces, entendeu? Coloca um televendas. Você abre um mundo de possibilidades quando você tem mais de um canal. Você começa a ter, o cara que quer loja física, ele vai na loja física. O cara que compra no virtual numa boa, o Samuel, eu só compro virtual, detesto ir no shopping, ter que pagar o estacionamento e depois ainda
ter que andar dentro do shopping, enfim, não gosto de ir, então eu gosto de comprar online. Se você tem a possibilidade, né, de ter um televendas, o cara que não gosta, que não teve a oportunidade de ter uma tua loja física, mas que não gosta de comprar online, ele compra no televendas. Então, assim, quanto maior o número de canais que você tem, essa é a realidade que a gente vê de todos os nossos clientes, quanto maior o número de canais, melhor a performance. Eu tenho clientes hoje que vendem mais nos marketplaces do que na loja.com.br. Entendeu? Eu tenho clientes hoje que já têm mais venda online do que venda na principal. Tem um cara que tem uma rede de 200 lojas físicas. O e-commerce hoje é a maior loja dele. É a loja que melhor representa o negócio dele. Então, assim, eu sou muito a favor de que você seja multicanal. E aí, tem meus dados aí, né, se você precisar de ajuda nesse sentido, fica à vontade para me ligar, para me mandar e-mail, para a gente trocar informação aí. A gente tem bastante experiência, né, nesse quesito. Teve uma mudança gigante agora no mundo físico de varejo, que foi o SAT, né? A gente teve que atender aí essas 5 mil pontos de venda, mas assim, pô, nenhum cliente teve problema com relação a isso, porque a gente está sempre muito antenado para essa parte de legislação também, que tanto no e-commerce quanto no mundo de varejo físico muda bastante. Tem uma outra pergunta do Felipe, que ele fala o seguinte, na verdade a realidade dele é o contrário, ele já possui mais de 300 lojas físicas e o e-commerce é uma loja mais recente. O back-office já está estruturado internamente, mas totalmente voltado para as lojas físicas. Algumas adaptações foram feitas para atender ao e-commerce e ele te pergunta se o ERP de vocês tem facilidade para integrar com os sistemas já embargados. Tá. Embarcados, perdão. Dani, eu não prestei atenção no nome dele, desculpa. Felipe. Felipe, a gente tem uma série de operações, eu acho que é o RP mais agnóstico que existe no mercado hoje. A gente tem integrações com os principais RPs concorrentes, tá? A gente não tem problema com isso. A gente tem clientes que hoje o cara fala assim, ó, Samuel, segura pra gente só as lojas físicas, porque no mundo inteiro me mandaram ter SAP e eu tenho que ter SAP no mundo inteiro. Então eu não consigo colocar SAP, o e-milênio na empresa inteira. E a gente vai lá e segura. E a gente tem a mesma situação só com o físico e com o e-commerce. Enfim, o nosso RP hoje, a gente libera ele lá na nuvem para você ir lá baixar e sair testando, porque a gente é o único cara que tem todas as APIs abertas e públicas. Então, no mesmo site que eu mostrei lá, que você tem a certificação e você pode baixar o software, lá também tem a nossa API de integração aberta. Todos os módulos do sistema podem ser integrados. Então, a gente tem uma vasta experiência em fazer isso. Muitas vezes, se for o caso, né, para atender vocês só para o e-commerce, não tem problema nenhum. A gente consegue te atender só para o e-commerce, né? Não vemos problema nenhum em fazer isso. E aí a gente vai te mostrando depois quais seriam os benefícios da gente integrar com o mundo físico, né? Ou até da gente substituir o teu software no mundo físico. Enfim, a gente vai te mostrando os benefícios. Porque a gente teve uma situação recente aí, a gente tem um cara que ele vende sorvete, uma paleteria. Né? Isso é um negócio completamente diferente, né? Porque assim, ele depende de balança na ponta, né? E assim, nós aconselhamos, quando a gente fez o business plan dele, a gente disse para ele, ó, usa esse software, que é um software de terceiro, não é nosso, porque esse cara, ele vai trabalhar melhor com balança, ele vai trabalhar melhor do jeito que você precisa vender sorvete, entendeu? Então assim, a gente não vê problema nenhum de fazer isso. E na maioria das situações a gente acaba sendo o RP do negócio como um todo, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, enviem para a gente. Eu vou tentar, se aparecer mais alguma, a gente lê aqui para o Samuel. Se não, de qualquer forma, vocês têm o contato do Samuel, aproveitem, adicionem ele no LinkedIn, que tem muito conteúdo por lá também. E eu queria aproveitar, enquanto o pessoal, de repente, está escrevendo alguma coisa aqui, na verdade, Samuel, para parabenizá-lo em nome da JET pelo Prêmio do E-Commerce Brasil. A gente sabe, a gente conhece você um pouquinho mais e sabe o quanto que é merecedor esse prêmio de operação para você, que de fato não só fornece um super serviço para os teus clientes, mas também tem essa preocupação de realmente passar conteúdo para todas as pessoas e fomentar o e-commerce, que é uma coisa super importante que a gente precisa.
Na JET a gente tem toda uma preocupação com a nossa tecnologia, com o que a gente mostra e com o que a gente apresenta para os nossos clientes, mas a plataforma só em si, para quem quer uma operação profissional e quer uma operação de larga escala, é muito importante ter um RP que de fato ajude todo esse processo da automatização, que óbvio que exige investimento, mas por um outro lado você ganha em tempo, redução de custos e que lá no fundo você acaba gerando lucro para a tua loja. Então é mais do que merecedor o prêmio e a gente de fato queria parabenizá-lo por isso e que venham muitos outros prêmios aí, porque é merecido e pode contar com a gente que o voto da JET para a operação é seu com certeza. Valeu, Dani, obrigado, né? Eu me sinto ainda mais responsável cada dia que passa da gente poder contribuir, porque assim, o foco é esse, a gente fomentar um e-commerce melhor, mais rentável, mais profissional, assim. Pô, se você não está fazendo essas boas práticas que a gente está falando, posso te garantir, teu concorrente vai fazer. Então, assim, eu parto sempre desse pressuposto. A gente tem 1.600 clientes, né, 300 operações hoje no e-commerce. É uma parcela pequena, se você parar para pensar, né, de todos os clientes, mas todo dia a gente está fomentando para os nossos clientes irem, e os clientes que estão vindo, a gente está o tempo todo fomentando tecnologia e boas práticas, porque a gente sabe que assim, é muito competitivo o mercado, e se você não tiver realmente com todas as coisas funcionando, né, com todas as visões, a gente aqui começou a falar de TV commerce, né, recentemente. Então o cara vai vender na TV e você tem, é uma plataforma, né, assim como a gente é uma plataforma de e-commerce, existem plataformas de TV que vão rodar na sua TV Smart. Fantástico, a gente já está falando de integrar com isso porque é mais um canal que os clientes possam se beneficiar e se de repente o varejo físico não está dando o resultado, né, que todo mundo precisa, né, você consegue balancear isso com e-commerce, com marketplace, com o TV commerce, com mobile, enfim, com os canais que forem necessários. Então eu me sinto mais do que nunca responsável aí de fomentar o e-commerce, de fomentar as melhorias e de divulgar. A gente tem pouco tempo, é uma horinha, né, para a gente poder falar de tudo, mas sempre que possível eu estou por aí porque o que a gente gerando artigos e fazendo webinars e palestras, porque a gente sabe a importância disso para o mercado e para todo mundo que está chegando, principalmente. Obrigado, hein? Imagina, a gente que agradece. Eu acho que o pessoal está tímido hoje, tem poucas perguntas, mas tem gente agradecendo a apresentação, agradecendo o contato. E eu então vou encerrar por aqui. Eu não sei se você quiser, Samuel, colocar mais alguma coisa antes de eu finalizar. Não, só queria realmente agradecer de novo aí a parceria. Esse ano aí a gente está bem engajado, né, com essa coisa. Obrigado, né, pela ajuda que vocês têm dado aí para a gente fomentar, divulgação, tudo. E pode contar comigo aí para o que precisar, tá bom? Pessoal, meus contatos estão aí. Obrigado por todo mundo que participou, que ouviu, que perguntou, e estou à disposição para o que vocês precisarem. Tem meus contatos aí, tá bom? Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Samuel, em nome da JET e também de todo mundo que está assistindo. Eu agradeço também a presença de vocês. Vocês podem ter certeza que a gente sempre vai trazer conteúdo para vocês, como o Samuel, pessoas que de fato possam agregar no negócio de vocês. A JET também fica à disposição de vocês. A gente tem um contato, @jet.com.br. Tem o site da JET, que é super fácil, jet.com.br. No blog, a gente todos os dias praticamente coloca sempre algum post novo, com assuntos pertinentes ao negócio de vocês e, de fato, que a gente consiga colaborar não só com a nossa plataforma, mas também com o conteúdo de todos os nossos parceiros. Normalmente, de terça-feira, a gente tem algum webinar acontecendo e o Samuel com a Millennium, pelo menos aí a cada 2 meses, a gente sempre vai ter uma presença com eles. No nosso canal do YouTube tem alguns vídeos lá gravados, se vocês gostaram, acessem lá o canal do YouTube da JET, que vocês vão ver outras apresentações do Samuel, que vale a pena. E eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço ao Samuel, agradeço a Millennium pela parceria e eu espero encontrar vocês, então, no próximo webinar. Uma boa tarde a todos.